Olá, boa tarde, ou boa noite, bom dia, não sei que horas que você está assistindo a live, mas seja muito bem-vinda. E simbora para mais um Desliga TV, bora fazer crochê. Patrícia, aluna maravilhosa, já tá aqui, convoquei as alunas, porque é um assunto muito importante, que já tem no curso completo, mas é importante, né, tá sempre junto, revisando, pegando informação. Então você imagina, se eu convidei as alunas, quem não é, presença aqui obrigatória. Hoje eu até falei, né? Puxa, é um conteúdo que eu vou ensinar hoje, olha só, mostrar quem já viu aí o antes e o depois desse cestinho, né? O segredinho, o que eu fiz para ficar assim. E mesmo sendo um conteúdo, né, gratuito aqui todos os dias e muita gente, né, acaba deixando passar. Então, acredito que seja importante para você que está aqui agora. Então, fica até o final para você ver tudinho aqui que eu vou te mostrar na prática tudo que eu fiz. Quem já participou da live ontem, parabéns, fez muito bem. Quem não saiu, porque a live não ficou gravada, gente. Eu estou gravando, baixando as lives, né? Mas mesmo assim, ontem não apareceu nem a opção de compartilhar a live nos stories. Então, muita coisa, né, não depende da gente. Inclusive, peraí. Vou ver se grava a tela do celular. Claro, né? Foco na solução, sempre. E é o que a gente vai fazer aqui agora também com os nossos cestinhos. Tem uma troca de cores, uma outra técnica também que eu ensino para as alunas, mas é uma técnica mais avançada e essa daqui é muito simples de fazer e que já dá um efeito assim maravilhoso, né? A de vocês fica assim, o cestinho acontece e eu vejo que um dos maiores sonhos, né, das alunas, além de fazer o cesto perfeito, é fazer o cesto perfeito com troca de cores. Porque o que eu mais queria era isso. E eu achava que era só escolher os fios, pá, põe e fazer e ia surgir aquele cesto, né? Perfeito, retinho, estruturado, com cores diferentes. E na prática não foi assim. Foi assim. E é super comum, né, isso acontecer, né? A gente não tinha informação, agora não. Então, na live de ontem a gente já falou da troca de agulhas. O que eu fiz, né? Esse cestinho, ele tá se abrindo só para recapitular. Como ele está se abrindo, olha, correntinha grande, pontos afastados um do outro, isso era sinal de agulha grande. Eu tinha que usar uma agulha menor. E foi quando eu fiz a troca. Aqui eu tinha usado uma agulha 8. E aqui troquei por uma agulha 7. E a informação mais importante de ontem é que mesmo essas duas agulhas aqui sendo 7, por exemplo, da mesma marca, mas modelo diferente, o tamanho, a abertura do gancho também era diferente e isso proporcionou um resultado diferente. Da mesma forma, nas outras numerações, 8, enfim, deixei o ponto mais apertado, não estiquei tanto a laçada, já deu uma melhorada, mas só ficou excelente mesmo quando eu troquei por uma outra agulha menor. Olha, ficou fechadinho, tá vendo? Tá durinho, os pontos não tem buracos, um tão longe assim do outro. Mas, nesse caso aqui, mesmo trocando e fazendo a parte de cima de outra cor, boa tarde, Regina, boa tarde, todo mundo tá chegando, vai acompanhando aí. Já tô aqui falando, recapitulando um pouquinho, tá? E então, mesmo trocando de fio, não bastou trocar de agulha, porque qual foi a dica de ontem? Vai trocar de fio. A parte de cima, por exemplo, ela afinou, ela tá menor e você quer aumentar, quer deixar maior, troca por uma agulha maior. Se tá grande, tá largo demais, você quer diminuir, quer deixar menor em relação à parte de baixo, troca por uma agulha menor. Mas, como eu disse também, muitas vezes, simplesmente isso não resolve o problema. Não faz milagre, lembra? Não é assim, simplesmente num passo de mágica também. Por exemplo, esse fio aqui, rosa, ele é um fio largo, ele tem 3,5 centímetros e é um fio de algodão bem espesso mesmo. Já esse outro fio, pelo qual eu estava querendo trocar, ele tem mais ou menos 2,5 centímetros.
Então a diferença era muito grande em relação ao fio de baixo. Numa aula anterior, numa das lives que está tendo aqui todos os dias, live às 16, né? Todos os dias eu tô aqui até quando? Até quando Deus quiser. Não sei, todos os dias eu tô aqui, não sei até quando. Então aproveita. E aí, numa das lives também que eu falei sobre a escolha do fio, ensinei como você escolher o seu fio, eu dei a dica também. Antes de ir pro armarinho, eu sei que é difícil, né, pra gente planejar e tudo, inclusive aquele papelzinho ali atrás, olha, é um planejamento que eu compartilhei com as alunas do curso de Páscoa, e as alunas do curso completo também podem estar lá dentro, porque no curso de Páscoa as inscrições estão fechadas. Mas as alunas que estão lá dentro, todos os dias a gente está tendo desafio. E aquilo ali, olha, o planejamento te ajuda muito depois na execução da peça, na escolha dos fios, na compra. Então, quando você vai para o armarinho, por exemplo, né, você já vai ter em mente, tudo bem, eu quero fazer um cesto rosa e cinza. Em vez de escolher só pela cor, como eu fazia antigamente, né, chegava em casa, abria o pacote, o rolo, os fios estavam totalmente diferentes, aí vinha a decepção e a frustração. É claro que o ideal quando vai fazer troca de cores é que os fios sejam iguaizinhos, né? Mas isso, pra gente que trabalha com fio reciclado na maioria das vezes, não é possível. Por isso que às vezes a gente vê as peças estrangeiras, né? E outras tão lindas com trocas de cores tão perfeitas, e que a gente vai fazer e o nosso não fica igual, por diversos motivos, né? Claro, tem outros fatores também, mas um deles é o uso do fio, né? Mas mesmo sendo reciclado, tá vendo? Tem solução pra gente. Aí, quem gostou, aperta o coraçãozinho aí, e se você quer também aí, ó, saber mais, não guarda essa informação só pra você não. Se eu sei que você tá aqui, é importante pra você, aqui embaixo tem um aviãozinho, tipo uma setinha, clica nela, envia para 3 amigas crocheteiras ou que deveria estar aqui com a gente aprendendo. Não fica só com essa informação para você não, está recebendo gratuito, então passa para frente também. Acender a luz de outra amiga crocheteira não vai apagar a sua, tenho certeza. Não queira só você fazer cestinhos, só eu que quero fazer isso, só eu que quero me destacar, ser reconhecida, não. Vamos passar para outras também, tá? E pode não ficar gravada, mas vamos lá, vamos continuar. Então, nesse caso, o ideal é que sejam fios parecidos. Já que você vai comprar os fios, muitas vezes o que a gente tem em casa a gente acaba improvisando. Mas se vai comprar lá no armarinho, já vai com esse projeto, se possível, já tudo certinho, como eu compartilhei com as alunas. Se não, né, você vai, quando você chegar lá no armarinho, vai escolher as cores, estica os fios. A gente falou disso ontem, de abrir, a gente sabe que alguns não deixam abrir e tal, mas estica para ver se os 2 fios, eles têm espessuras parecidas, não só quando você abre e mede, mas quando eles são esticados, tensionados, porque depois, quando, né, você faz os pontos, quando ele é esticado, a característica do fio e o tamanho, a espessura também muda. E às vezes quando une 2 fios diferentes, muda mais ainda, tá vendo? Então esse daqui, mesmo usando uma outra agulha em cima, não resolveu. Olha só o que acontece também, um detalhe que em determinadas peças, isso me causa um incômodozinho lá dentro, que é esse fiozinho rosa aqui, olha, aparecendo no meio do cinza. Isso me incomodava. E aí foi quando eu, né, coloquei até no curso uma outra forma de fechar esses pontos. Aqui no Instagram, no feed, até tem um dos vídeos onde eu mostro, tá? Que é na hora de fechar esse ponto rosa, eu já fecho puxando o fio cinza, para ficar essas correntinhas aqui no meio, na cor cinza. E onde está o problema? Tá a solução. Ok. Então, o problema é esse fio rosa aparecendo que eu quero que fique cinza. Então, foi quando eu fechei o ponto, deixando essa correntinha cinza. Já uma outra possibilidade para resolver esse problema, olha só, tá vendo que aqui no meio não tá rosa? O que eu fiz? Vou te mostrar aqui, que não foi fechando a correntinha, foi um outro detalhe. E eu já vou te mostrar como que fiz para ele aqui em cima, olha, não ficar fino, já que esse fio cinza é mais fino do que o rosa. Por quê? Se ele é mais fino,
aqui em cima vai ficar mais fino também. Mesmo trocando de agulha, não deu certo porque o fio era muito mais fino. Olha, e quando eu abro, ele fica até igual. Beleza? Na hora que você vai tirar a foto, pode dar certo. Mas depois, com a cliente lá, depois de algum tempo, olha só, tá vendo? Fica aqui buraco entre um ponto e outro. Muito buraco. Indica que a agulha tá grande, olha. Correntinhas largas, grandes, com buracos também. Então é importante você aprender também a analisar o seu cesto. É por isso que eu estou explicando tudo isso antes. Por quê? Você só vai saber corrigir aquilo que você está vendo que pode ser melhorado. Então, por isso é importante, ontem eu ensinei como analisar também, para você saber o que está acontecendo no seu cesto, você ter um diagnóstico, é como um médico, né? Inclusive o que eu vou mostrar aqui parece uma cirurgia, gente. Uma cirurgia simples, mas é um diagnóstico, você analisa, é preciso ter um olhar crítico, se possível pergunte para outras pessoas, para você poder melhorar também e fazer ali o que precisa ser feito. Então, foco sempre na solução. E onde está o problema está a solução. Então, vamos lá. Eu vou fazer a partir desse daqui mesmo. O legal é quando a gente não acha a emenda, né? Isso é bom demais, né? Então, vamos lá. Então, vou desmanchar. Se você já tiver um cestinho aí iniciado, se ele não tiver iniciado, né? Já terminou, pelo menos, pega ele, desmancha aí um pouco, como eu vou fazer agora. E se você tem um cesto de qualquer jeito, ou se não tem, começa ele aí pra gente já poder fazer essa troca de cores aqui juntas. Porque além de você me ouvir aqui falando, explicando tudo, mais importante ainda é você colocar em prática. Ouvir a informação já é legal, né? Mas quando a gente coloca em prática, aí o aprendizado é assim muito, muito maior. Você vai decolar. Então não fique só na teoria, bora pra prática. Porque hoje até uma pessoa fez um comentário e que era muito comum assim comigo, e acredito que é muito assim, talvez seja o seu caso, de falar, eu não consigo fazer. E eu tinha muita dúvida também se eu conseguia fazer. Inclusive que vocês conhecem a Duda, né, da Morino Atelier. Uma das primeiras que eu encontrei foi ela, né? E aí eu perguntei pra ela, nossa, será que eu consigo? E ela, claro que você consegue, que não sei o que, tem 5 meses que eu faço. Eu falei, meu Deus, sério? E ela, aquela coisa mais linda, assim. E aí, quando eu comecei a fazer, né, aí vinham os desafios, porém, como eu falei hoje aqui num dos comentários, respondi a essa linda, de que quando a gente tem uma vontade, né, profunda, verdadeira, aí é mais difícil a gente desistir. Mas só a vontade não basta, né? A gente precisa do conhecimento. Então é isso que eu vou mostrar aqui para você hoje. Mas só isso também não basta. Além de ter a vontade, não é vontade, uma vontade qualquer. Além de você ter essa vontade profunda e verdadeira dentro de você, você precisa do conhecimento, você precisa também da prática. Além de outros temperinhos, né, outras cositas, mas basicamente é isso. Então, conhecimento você já vai ter, a vontade você já tem e bora aí para a prática, que é o mais importante de tudo, tá? Vocês que são máximos, sem vocês aqui, nada faria sentido, né? Então, que bom que todo mundo tá aqui hoje, fico muito feliz por isso. Então, eu vou virar a câmera pra gente já partir aqui pra prática. E você vai precisar do seguinte, você vai precisar do fio que você vai fazer os pontos da carreira de cima, o fio que tá no rolo, o meu já tá cortado aqui, que eu desmanchei. Você vai precisar de um fio mais largo. Nesse caso, eu usei o mesmo fio aqui dessa primeira carreira. Então, esse fio rosa, você nem precisa cortar, porque você vai dando a volta com ele até o tamanho que você quer chegar. Então, pega o fio, deixa lá. Assim que você terminou, eu vou te mostrar, você vai cortar um pedacinho, vai simular a última correntinha, eu já mostro aqui. E pega o outro fio. E você vai precisar de um pedaço
do fio da mesma cor da próxima carreira. No meu caso, o fio cinza. Que tamanho é esse pedaço? Ele precisa ter, no mínimo, um tamanho que dê a volta no cesto, sobrando um pouquinho. Esse daqui tá até maior, que era um pedacinho que já tava aqui. Então, já vou pegar ele, tá? Faça isso também aí. Então, pega um fio cinza cortado, no tamanho mínimo do tamanho do cesto. O fio do tamanho da base e o outro mais fino que você vai usar. E bora para nossa cirurgia. Nesse caso, eu vou utilizar a agulha 7, a mesma que eu usei embaixo. Pode ser que no seu caso você tenha que usar uma outra agulha, diferente da que você usou embaixo. Vai depender aí de como tá ficando a tensão. Volta. Tá travando, né? Como é que tá para vocês? Eu coloquei agora até voltar. Travou? Voltou? Para mim voltou, tá legal. Para vocês também tá legal aí? Naisa. Oi, a Aura, você tá dando risada, né? Tá dando risada aí. Puxa, travou. Eita, nós. Ajuda aí, internet. Gente, parece que tá gerando esse negócio de internet, né? Acho que o pessoal tá... Tô aqui. Travando. Travando, mas tá indo. Bora lá. Ok? Tá dando aí? Acho que agora foi, né? Isso, aqui tá chovendo, sim. Tá chovendo e muito. O tempo fechou. Então, fiz o último aqui, o último ponto. Passo aqui por baixo dessa primeira correntinha. Fecho. Tá indo aí? Não tá indo? Melhorou, Kilvia? Ótimo. E simulo essa última correntinha, tá? Você já juntou o fio. Aqui deixa cortadinho para ficar mais bonitinho o acabamento. Vai sempre abrindo o seu cesto, tá? Não vai deixando ele de qualquer jeito para arrumar no final, não. Você que tá no controle, você que dá jeito nele aí. Agora a gente vai recomeçar a próxima carreira na próxima cor. Então, pega o fio cinza. Agora é a hora da cirurgia. Então, peguei o fio cinza, o fio que está no rolo. A outra parte do fio rosa. Tá cortando? Então, peraí. A gente desliga e volta de novo. Entra no perfil dos Cestos Perfeitos e daí clica na fotinha, na bolinha para você entrar, tá? Então vamos ver se... Parece que voltou, né, gente? Ó. Ai, meu Deus do céu. Oi, oi. Voltou? Melhorou? Melhorou. Parece que agora foi. Ei, acho que vai. Porque se a gente parar a conexão, corre o risco de perder o que já foi até aqui, toda a explicação inicial, tá? Ótimo, joinha para todo mundo, legal. Então vamos lá, hora da cirurgia. Fio cinza que está no rolo, fio rosa também, um pedaço, pega o que está no rolo, porque aqui a gente já cortou, e o fio mais curto que você cortou também na mesma cor que você vai fazer a subida. Para que esse fio, né? Ele vai servir para cobrir essa parte do fio rosa que aparece aqui no meio, tá? Deixa eu ver aqui uma pergunta da Viviane. Desculpa a ignorância, imagina, ignorância nenhuma. Esses fios não tem milímetros dele na embalagem, só dá para saber se eu abrir, conferir.
como fio de lã, na metragem, exatamente, não dá, porque é um fio reciclado, então cada um é de um tipo. Anteontem na live eu falei das características do fio, eu vou ver como ficou essa gravação para poder repostar, tá? Mas não dá, cada um, olha só, é de uma espessura e cada malha é de um tipo. Né? Como não é a empresa que produz, é um produto reciclado, então cada um, basicamente, né? Cada um é de uma forma. Então, esse fio cortado, ele vai me servir para encobrir essas correntinhas aqui. Então, eu vou posicioná-lo mais ou menos aqui assim, sobrando um pedacinho, aqui do ladinho, um pouco mais para cá de onde eu fiz aqui esse fechamento. Ok, esse fio aqui, para que serve? Ele vai encaixar aqui em cima dessas correntinhas. Sabe para quê? Para poder dar volume aqui dentro desses pontos, para ficar gordinho, exatamente como esses de baixo. Vai dar uma estrutura, vai aumentar. Então, esse rosa vai aqui em cima. Esse cinza vai aqui do lado de fora, pegando aqui as correntinhas. Espera aí que o outro fio caiu, vou pegar. Vem aqui. E agora o fio cinza, que eu vou começar a fazer os pontos. Então perceba que esses dois fios, eles estão para cá. E esse outro que eu vou começar a tecer com ele, vai ficar escondidinho para esse lado, junto com esse outro aqui, que foi da correntinha que eu simulei. Não disse que parece uma cirurgia? Pode parecer difícil para quem está ouvindo, mas depois, com a prática, vai ficar muito fácil, tá? Mas só se colocar em prática. Se ficar olhando, vai falar, nossa, que difícil, mas não é, tá? É só porque é uma informação totalmente nova para muitas pessoas, então... Mas, basicamente, ficam dois cinzas para cá, e essas duas pontinhas para cá também, porque elas vão ficar escondidas dentro do ponto. Então, aqui no meiozinho de um dos pontos, olha só, vou fazer um ponto baixo centrado. Então, aqui nesse meio, segurando os fios dessa forma, eu vou puxar o fio cinza aqui para esse lado para fazer o ponto. E olha, tá tudo preso ali atrás. É só esse primeiro que é um pouquinho mais... vamos chamar de desafiante, não difícil, desafiante. Então aqui, olha, deixo esses dois bonitinhos aqui, esse em cima, esse aqui para baixo, vem puxando. Você pode, inclusive, esse fio cinza que tá aqui, olha, cuidado para ele não ficar ao avesso também. Deixa ele certinho e aqui você vai fazendo, escondendo aqueles outros fiozinhos lá por trás. Puxa e fecha. E vai puxando aqui, olha, deixando ele bem certinho. No início, tá? Você vai ter um pouquinho aí mais de paciência, mas depois, olha só, ele já vai ficando no lugar certinho, gente. Olha que perfeição. Aqui, olha, você já faz os pontos sem dificuldade. Só vai tomando cuidado para esses fios aqui dentro não ficarem esticados demais, nem boladinhos lá dentro. Com a mão mesmo, você puxa e você já arruma, dando melhor formato a eles. Então, olha só, eu gosto também de sempre deixar o fio, a parte avessa virada para cima, porque depois, quando eu faço o ponto, a parte bonitinha fica aqui visível, tá? Por que o rosa ficou em cima? Esse rosa aqui dentro, ele serve para deixar esses pontos mais gordinhos. Porque esse fio cinza, ele é muito mais fino do que esse rosa. E se eu faço só o fio cinza, ele vai ficar desse jeito. Ele vai ficar mole, aqui em cima vai ficar fino, não vai ficar igual aqui embaixo. Porque como esse fio rosa é mais largo, aqui embaixo também vai ficar mais largo. Então... E se aqui em cima, no cinza, se eu conduzisse... Essa daqui é uma técnica de fio conduzido, né? Pode se chamar assim. Se eu conduzisse aqui dentro um fio cinza, igual a esse, não ia fazer tanta diferença, porque ele é muito fino. E o objetivo aqui é dar volume, é ficar mais gordinho. Então, por isso, um fio mais largo.
Pode ser de qualquer outra cor. Você vai ver que não vai ter problema. Mesmo o fio sendo de outra cor, não vai aparecer. Tá? Então, já vai fazendo aí, olha. Vai puxando, vai abrindo. E assim você vai fazendo. Agora, o que você tem que observar? Detalhe importante aqui. Se esses seus primeiros pontos, eles estão ficando bem maiores do que esses aqui de baixo, no olhômetro mesmo, é uma análise clínica, você precisa usar uma agulha menor. Porque senão, aqui em cima, também vai ficar desproporcional, vai ficar muito grande. Então, se você troca por uma agulha menor, os pontos vão ficar mais fininhos, menorzinhos, né, para se igualar. Ou até com o ajuste da agulha, você consegue diminuir a tensão, diminuir o tamanho do ponto, né, aumentando a tensão. Deixa eu ver aqui uma perguntinha. Pode explicar novamente o cinza no avesso? Ai, me explica um pouquinho, me fala um pouquinho mais da sua dúvida. Qual que é o seu nome? Bem criativa. Poderia explicar sobre o cinza no avesso? Ah, tá, essa parte que eu deixei assim, pro avesso, aqui em cima. Por quê? Quando, observa só como acontece o ponto, se eu deixo a parte avessa virada aqui para baixo no meu dedo. Se eu faço isso, olha só como que fica o ponto. A parte avessa, ela vem para frente. Se o fio tá bonitinho, não tem tanto problema assim. Isso vai influenciar mais quando o fio ele tá bem rústico, né? Agora observa como fica o ponto se eu deixo esse avesso virado para cima, assim, no meu dedo. Eu puxo, olha como a parte direita do fio, a parte bonitinha, é que aparece. E olha, embolou aqui, tá vendo? Puxa e arruma. E assim a gente vai fazendo até o final e eu já te mostro o que você precisa fazer ali para dar continuidade, tá? Então, bora lá ajeitando. Enquanto isso, quem não tá com o cesto aí, vai lá e pega, que vai dar tempo para você acompanhar. Vamos lá. O pessoal tá falando dos corações aí. Eu já ouvi dizer que o coração trava. Não sei se isso é mito, se isso é verdade, não. Mas uma vez eu perguntei para um especialista, e ele disse não, mas não sei, né? Na dúvida, né? Não sei. Mas que bom, né? Que tá gostando. Cheguei aqui no finalzinho. Calma, gente, amor entre todas nós. Mulheres têm que ser unidas, viu? Nada de ofensas. A gente está num momento aí delicado, a gente está aqui para se unir. Então, estamos mesmo à distância, viu? Então, olha só, fez a primeira carreira, abre, arrume o seu cesto. Se os seus pontos costumam se inclinar para a direita, puxe-os para a direita. Abra, estique. É um trabalho manual, então exige mesmo esse cuidado, né? Todo esse manuseio. Então, bora aqui para o outro lado para a gente poder finalizar. Então, aqui por trás, olha, na hora de fazer o último ponto, deixa eu puxar aqui, esse fiozinho, que foram aquelas duas pontinhas que a gente deixou para cá, já deixe de uma forma presa ali dentro, para o acabamento ficar melhorzinho. Já aqui do lado de fora, essa parte cinza que nós estávamos conduzindo aqui para ficar bonitinho, você já pode cortar. Não precisa deixar tão grande, mas corte. E aqui, olha, não parece uma cirurgia, gente? E aqui, olha, já conduza, já passa, esconde ele aqui por baixo, entre esses outros pontos. Você vai encontrar o seu melhor jeitinho também, para poder terminar de esconder esses fiozinhos, tá? Por aqui. Aqui você já pode colocá-lo para dentro também.
Deixa eu encontrar aqui um lugarzinho. E assim você já deixa ele bonitinho. Termina de esconder aqui dentro. Ou você já poderia cortar também. Nessa parte interna onde você esconde os fios, você pode finalizar com uma colinha. É uma cola universal. Tem da marca Pegamil e tem outros também. Fornecedor, olha, eu tenho aqui da Fios da Dri, que ela tem fios de lycra e fio de algodão. Quem conhece e puder escrever, a Dri, ela é uma pessoa maravilhosa. Nunca vi ninguém reclamando dos fios dela, só elogios, tá? Então acho que vale a pena experimentar. Ela tem fios de lycra também e de algodão. Então olha só, escondi os fios bonitinho aqui, tanto de um lado quanto de outro. Depois você volta arrumando, puxando esses fiozinhos aqui também. Esse que você passou aqui do lado de fora, olha, você dá um jeitinho para poder ficar mais baixo. Tá vendo esse fio rosa aqui em cima? A gente vai dar jeito nele. Ele não vai ficar aparecendo, tá? Então, agora, nesse momento, nós temos aqui o fio rosa e o fio cinza que está no rolo apenas. Aquele aqui do lado de fora a gente já escondeu. Então, o que você vai fazer? Dá uma esticada de mais ou menos uns 3 dedinhos, mas vai variar também, vai depender do tamanho do dedo e do tipo do fio, da espessura, tá? Esse fechamento aqui, ele é um pouquinho diferente, talvez algumas pessoas já fazem, mas ele tem aqui nos destaques também, tá? Deixa eu ver, você tem vídeo ensinando aquele início perfeito? Vi em uma live passada, mas gostaria de rever. Deli, tem aqui no Instagram, em uma das postagens, tá? Mas eu vou trazer de novo. Tem no YouTube também, dos cestos perfeitos. E sobre ficar gravada, pode ser que sim, pode ser que não, porque às vezes o Instagram não deixa essa opção, tá? Então, bora fazer aqui. Deixa eu ver, fazendo aquele... Já vi você fazendo tapete de fio de malha. Minha pergunta para você, é fácil lavar depois? Qual o melhor produto do tapete? Ponto para fazer tapete. Vamos falar de tapete depois também, mas é legal fazer um teste, viu? Quando vai fazer troca de cores, para ver se não vai manchar. Então, eu passo aqui, bora voltar aqui, mas eu mostro mais nos stories depois também, tá? Então, aqui, debaixo dessa primeira correntinha, entre o primeiro e o segundo ponto, na verdade, olha só, eu já vou passar a agulha por baixo do fio rosa, porque eu quero que ele fique escondido. Então, ele vai ficar escondidinho aqui no ponto. Passa debaixo do fio que você conduziu. Esse fio rosa não é o do ponto, é aquele que a gente escondeu, tá? E puxa essa laçada lá para trás. E agora, aqui debaixo também, olha, do fio rosa, você encaixa a agulha no meiozinho do ponto, que faz uma letrinha V. Não pega o fio cinza, é só o fio rosa. O fio cinza, deixa ele para baixo. Agora, pega o fio que está na agulha, passa por cima da laçada. Você pode fazer outro fechamento que você está acostumada também, tá? Não tem problema, é que esse daqui fica 1000% invisível. Então, passou o fio por cima da laçada, passa o fio por baixo da agulha. Olha o desenho como fica. O fio que está no rolo passou aqui por cima e por baixo da agulha. Agora, passa a laçadinha dentro da agulha ou a agulha dentro da laçada. E puxa aqui para fora. Estica. Aqui, se ficar emboladinho, ficar grande, dá uma esticadinha nesse fio, uma esticadinha na laçada. Porque esse encontro simula como se fosse uma correntinha. E aqui você fecha o ponto. E assim você vai fazendo. Passa por baixo. Ai, não, falta o outro fio ali. Antes de fechar o ponto, pega o fio rosa. Passa ele aqui por cima. Porque se eu não passar, aqui vai ficar magrinho de novo. Vai ficar pequenininho. E eu quero que fique gordinho. Então,
passa o fio rosa aqui por cima e depois fecha. E vai de novo. No final da carreira, eu mostro de novo o fechamento, tá? Se sair a pontinha do fio, encaixa. De novo, abra. Tá vendo por que o fio rosa deve ficar por cima da correntinha? Porque aqui fica mais fácil de você pegá-lo depois. Passa, então, a agulha por baixo do fio rosa. E puxa. E assim você vai fazendo até o final. Gente, pra gente ter um resultado, né, melhor do que esse, não vou dizer que é difícil. Você vê? Não é difícil. Precisa de prática. Mas, assim, todo mundo consegue. Já esse outro jeito, se fosse, né, como esse daqui, todo mundo ia conseguir. Vocês todas que estão aqui vão conseguir, porque já estão tendo conhecimento. Agora, só não deixa de praticar. Agora vamos ser realistas, né? É mais fácil fazer assim ou assim? Claro que é assim. Mas qual que é o melhor? Qual que vai te dar mais realização, mais satisfação? Esse outro, né? Que dá um pouquinho mais, né, de trabalho, é mais desafiante, com certeza, mas o resultado também é infinitamente melhor. E todas que estão aqui, que estão assistindo, que vão praticar, vão conseguir. Eu tenho certeza absoluta. Se não desistir. Por exemplo, talvez você vai fazer a sua de primeira, talvez essa parte de cima vai ficar mais larga. Mas o que eu falei no início? Analisar a peça. Está mais larga? Teve o diagnóstico? Então, peraí, eu vou usar uma agulha menor para poder corrigir. E olha, às vezes fica apertadinho. Você tem que abrir, você tem que levantar, uma mão ajuda a outra. E aí você estica e você consegue. Depois vai ficando mais simples. É claro que por isso que eu falo que o ideal, o melhor mesmo, é a gente fazer a escolha prévia dos fios, né, lá com... Deixa eu já esconder aquele fiozinho lá dentro. Os fios com as características bem próximas, né, para evitar tudo isso. Isso daqui não é o mais indicado. O melhor não é fazer isso, né? O melhor se os fios fossem iguais, né? Isso daqui é uma solução para último caso. É o fio que você tem, que você não vai desperdiçar. É uma encomenda que você quer fazer, que você não quer entregar assim, mesmo que seja de presente, seja para você, para o seu banheiro, para o quarto do seu bebê, para sua casa, né? A gente quer fazer e se sentir bem, não é verdade? Então, dá uma satisfação imensa. Então, quando a gente faz algo que foi desafiante, nossa, não foi em 5 minutos que eu fiz, mas foi prazeroso. O resultado no final te dá uma satisfação tão grande, você vê assim, eu consegui. E aquilo é tremendo, assim, se reflete em tudo na sua vida, você vê como você é capaz de absolutamente tudo. Tá? Então, aqui ficou desse jeitinho, fiozinho saindo aqui por cima, porque a gente conduziu. E agora vamos fazer a próxima carreira e eu vou fazer o mesmo fechamento de novo, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta de vocês. Tá vendo o rosa embaixo? Aqui o rosa fica, mas percebe que aqui embaixo ele não fica? Quando eu faço a carreira de cima, ele desaparece. Por quê? Quando eu vou fazer aqui, vocês vão ver na próxima carreira, eu encaixo a agulha por baixo dele. E ele vai sumir, da mesma forma que sumiu aqui. Essa primeira carreira, claro, foi aquela que passamos o fio aqui do ladinho. Então, é preciso depois, no final, você puxar esse rosinha aqui para baixo, para ele poder ficar mais
mais bonitinho, mais perceptível e deixar o rosa aqui embaixo mais imperceptível. O que esconde o rosa nessa primeira carreira é esse fio. O que esconde o rosa nas outras carreiras é passar a agulha não por cima dele. Se você passar a agulha aqui por cima, ele vai continuar aparecendo. Mas se você passa a agulha aqui por baixo, ele já não aparece. Então, por isso, é preciso ter cuidado e verificar se sempre a agulha está passando por baixo. Então, ele vai sumir. Vamos fazer ele aqui de novo? Então, terminei aqui a carreira, abra o cesto, puxa, deixe bem certinho. E por isso que é importante o rosa, ele ficar por cima das correntinhas, porque você vai pegá-lo depois. Se ele fica aqui atrás, nossa, aqui tá dando cada trovão. Se ele fica aqui atrás, depois fica mais difícil na próxima carreira você encontrá-lo. Se o Instagram deixar, eu vou deixar gravado. Ontem não deixou, não apareceu a opção do gravado. Então agora vamos fazer de novo o fechamento. Esse fechamento tá nos destaques, viu? Porém, esse detalhe que eu falei de passar o fio rosa, nesse caso, né, o fio que eu estou conduzindo por cima das correntinhas para pegá-lo na carreira de cima, isso não deve acontecer na última carreira. E eu já te explico por quê. Tá? Mas antes disso, deixa eu colocar ali para dentro e vamos fazer o fechamento. Olha como ficou o desenho aqui. Lembra que o rosa fica desse ladinho, cinza desse. Estico, meço mais ou menos. O meu eu sei que já dá mais ou menos 3 dedinhos, tá? Passo por baixo da primeira correntinha, puxo a laçadinha lá para trás. E eu posso aqui, se eu não passo por baixo, vamos fazer isso daqui sem passar por baixo para ver como fica, tá? Sem passar por baixo do primeiro fio aqui. Passo lá para trás. E agora venho no segundo. Agora sim, eu passo aqui embaixo. No segundo pontinho, debaixo do fio rosa. O que eu faço com o fio cinza? Lembra disso. Passa por cima da laçada e, deixa eu dar uma esticadinha, por baixo da agulha. E agora, passo a laçadinha aqui dentro. Tá travando, né, pelo jeito. E puxo. Tá vendo como aqui ficou largo? Eu vou regular puxando, tanto de um lado quanto de outro. Passo o cinza aqui por cima e vou começar a conduzir. Fecho o ponto e estico. Passo por baixo do fiozinho rosa e puxo. E fecho. De novo, debaixo do fio rosa. E puxo e fecho. Só que essa já é a minha última carreira. Eu vou fazer exatamente como esse, 3 carreiras. Então, na última carreira, eu não vou puxar aqui em cima, eu não vou fazer mais pontos aqui em cima. Então, eu não vou puxar esse fio rosa. Então, o que eu faço? Já que eu não vou ter fio rosa aqui, eu não vou ter fio cinza aqui em cima para fazer, não vou fazer mais. Agora sim, na última carreira apenas, você deixa o fio que está sendo conduzido escondido lá atrás, para que ele não apareça aqui entre os pontos baixíssimos que a gente vai finalizar. Deixa eu ver aqui uma dúvida que parece que está surgindo ali, falando. Se conduzir o fio cinza, quando fazer a parte, os pontos baixíssimos da carreira tem que passar por baixo, porque não acho que vai fazer diferença no ponto. Qual foi a dúvida? Por que não conduziu o fio fino? O fio, se tiver a mesma espessura, não precisa passar o fio por dentro. Exatamente. Se os 2 fios tivessem a mesma espessura, não precisaria eu estar conduzindo nada aqui. E eu não conduzi o fio cinza porque não ia fazer diferença, porque o fio cinza também é fino. E o objetivo desse fio rosa aqui dentro é porque ele é largo. E eu quero que aqui em cima se iguale com as carreiras de baixo, que foi o que não aconteceu aqui. Tá vendo como tá mole? Não tá legal. Então, o fio mais largo, olha como já ficou durinho.
Olha como tá firme, igual aqui embaixo. Parece que esse fio cinza, gente, tem a mesma espessura do fio de baixo. Então, aí já dá. Então, passa aqui. Isabel, essa aula, você que é da primeira turminha lá, só do sexto redondo, mas você também tem essa aula disponível para você, para canhota. Todas as aulas dos cestos perfeitos tem para canhota também. Essa aulinha já está disponível lá. Opa, o que eu fiz aqui? Eu deixei a correntinha por cima. E o que acontece? Última carreira, o fio fica escondido lá atrás, porque depois eu não vou pegar, eu não vou fazer pontos aqui em cima. E não esquece de passar a agulha por baixo do fio, tá? Vai sempre passando por baixo. E eu aqui sempre corrigindo. Olha, quando, nossa, eu não deixo o fio do avesso para cima, me dá uma coisa, mas às vezes eu deixo viradinho, não volto para corrigir, não, porque esse fio tá bonitinho. Olha, se eu passo por cima, vai aparecer. Então, aqui embaixo. E essa dica, gente, você pode fazer isso daqui em tapetes também. Já teve uma pergunta de tapete? Qualquer peça que você faça, troca de cores, você pode fazer isso. E detalhe também que você pode fazer, mesmo que você já tenha uma peça pronta aí, e está acontecendo isso, sabe o que você pode fazer? Deixa eu só corrigir aqui que não ficou legal, ó, tá vendo? Verifica lá atrás se está saindo no meio certinho também, para ficar o ponto baixo centrado certinho. Lembre-se de deixar a agulha reta, não deixar a agulha para baixo, nem a agulha para cima, porque se ficar para baixo o ponto vai ficar muito apertado, se ficar assim fica muito folgado. Deixa eu beber uma água aqui. E ó, os meus pontos, eles tendem a inclinar para a esquerda. É impressionante. Então, à medida que vai fazendo o cesto, puxa para o lado contrário. Canhota normalmente inclina para a direita. E aí você vai puxando, vai dando jeito nele. Então aqui, pam, pam, pam. Vai fazendo até o finalzinho. Arrumando, deixando agora na última carreira esse fiozinho lá por trás. Esse meu fio, como eu já tinha cortado, né? Ele já vai acabar aqui. E aí a gente já finaliza na última carreira. Deixa esse fiozinho lá atrás. E agora vamos finalizar com baixíssimo. Aqui. Viu? Que aqui ele não apareceu. Porque ele deixei escondido lá atrás. Só que se eu faço isso nesses outros, eu não vou ter como puxar. Fica difícil depois de passar a agulha. Então, assim, só na última carreira, já deixo lá. Aqui eu vou puxar porque ele já tá cortado. E eu vou fazer o fechamento. Passando por baixo dessa primeira correntinha. Puxo lá para trás. Encaixo aqui de onde saiu. O segredo do acabamento perfeito é simular ao máximo a última correntinha ou o último ponto. Aqui atrás, esse fiozinho rosa, você pode esconder também, assim como os outros. E depois você faz o acabamento direitinho, tá? Lembra da cola ou de agulha e linha também. Abra o cesto para ele poder ficar certinho. E agora vamos começar a fazer os pontos baixíssimos. Então, puxo o fio, venho aqui para o outro lado, encaixo. Só cuidado para esses pontos baixíssimos também não ficarem muito apertados. Eu desmanchei. E voltar. A live já tá quase acabando. Deixa eu terminar aqui rapidinho para não cortar igual cortou ontem. E olha, quando você vai fazendo os pontos baixíssimos, também vai abrindo. E aperte, tá?
Não sei, Marilda. Ontem não apareceu a opção de deixar salva. Sempre quando aparece eu deixo salva sim, tá? Até para vocês depois, na prática, né? Fica alguma dúvida, é importante assistir de novo. Mas nem sempre o Instagram ajuda. Até que agora ajudou muito, né? Vamos agradecer. Obrigada, senhor Zuckerberg. Agora aqui, puxo para cá. Chegou no último ponto. Olha só, quando você chega aqui no finalzinho, não coloca a agulha junto no pezinho de onde saiu esse ponto baixíssimo, esse primeiro. Tira tudo aqui para fora. Eu vou até cortar, já tá grande demais. E vou simular de novo. Passo aqui por baixo dessa primeira correntinha, puxo lá para trás. Aqui, olha, para ajudar. Eu vou encaixar nesse sentido a agulha exatamente de onde está saindo o fiozinho, mas volto no sentido contrário, só para abrir um buraquinho maior e puxar esse fiozinho lá para dentro. E agora esconder esse fiozinho também aqui por dentro. Eu prefiro quando ele sai ali no meiozinho, mas beleza, só por causa do tempo da live, tá? E aqui você esconde, não deixa escondido pouquinho assim não. É só pra gente terminar. E aí você finaliza, faz todos os acabamentos com a colinha. E assim, olha, aqui você puxa de novo. Ali na medida que eu fui esticando, ele voltou. O que você pode fazer também, olha, com uma agulha mais fina, você consegue abaixar esse fiozinho, tá? Para ele poder ficar bem aqui embaixo e não deixar aparecer o fio rosa entre o fio cinza. E é legal também, à medida que você está fazendo, se afastar um pouquinho do cesto e ver como está ficando. Se ele está se afinando, alargando, se você precisa soltar mais os pontos ou deixar mais apertadinho também, para ele poder ficar mais certinho e mais bonitinho. Então, ficar a parte de baixo igual a parte de cima, que melhorou um bocado, né, gente? Melhorou muito, né? Então, antes, olha só como fica molinho, bem molinho. E agora, como ele já tá bem durinho, bem firme, e com a parte de cima já bem mais igual com a parte de baixo, né? Então, o resultado é muito, muito satisfatório, né? E aí, assim, você já consegue aproveitar os fios que você tem em casa e que quer fazer uma troca de cores, assim, perfeita. Dessa forma, já vai te ajudar, eu tenho certeza disso também. Vou virar a câmera. Aqui, ufa, correndo, né?